Olá, meus amigos, muito boa tarde. Estamos começando mais um programa Otávio Albuquerque, Cultura em Pauta. É a tradicional de todas as segundas e quartas-feiras. Hoje, excepcionalmente, na terça-feira, fazendo o programa aqui fora do seu horário convencional, mas amanhã estaremos de volta aí no seu horário de sempre. Trazendo sempre convidados super especiais para debatermos temas envolvendo a educação, a cultura em âmbito local, mas também a partir de questões de caráter universal. Hoje não é diferente, hoje vamos discutir o papel da mídia na sociedade. Será que a mídia, os jornais, as TVs, as revistas, elas têm algum caráter pedagógico com o público? Para responder a essas questões, convidamos aqui a professora Josimei Costa, que é professora do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, dos cursos de Ciências Sociais e também da disciplina de Estudos da Mídia. Professora Josimei Costa, me ouve? Eu ouço, muito bem. Como é que está? Tudo bem? Tudo tranquilo. Muito obrigado, prazer recebê-la. Obrigado pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de pensar essas questões. Antes de conversar com a professora Josimei Costa, só mandar um abraço aqui para o nosso parceiro comercial, o Humilde Tião, Bar e Restaurante Humilde Tião, lá na rua Juiz de Fora, em Natal, sempre aqui presente, apoiando o nosso programa. Grande abraço ao nosso querido Tião. Professora, conversar sobre a mídia é sempre interessante, né? É uma questão muito complexa aqui no Brasil. O Brasil tem uma das maiores concentrações no setor de comunicação no mundo. São 5 ou 6 famílias que detêm o poder do que a gente vai ouvir, ler, ver. Tá? Nesse sentido, parece que falar em democracia associada à mídia parece uma grande balela. Tá? Dá para a gente falar em liberdade de imprensa, professora? Ou seria mais adequado falar em liberdade de informações que são mediadas por esses barões da mídia? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a gente teria que ter um acordo aqui de compreensão do que a gente entende por mídia, do que a gente entende por imprensa, né, e do que a gente entende por concentração do poder na mão de algumas famílias. Porque eu acho que a gente hoje tem vivido, não só aqui no Brasil, mas no mundo, uma situação que nunca foi vivida antes em termos de uma disseminação universal das tecnologias de comunicação social, comunicação mediada por aparelhos, e isso está concentrado agora no mundo, não só na mão de famílias, mas de grandes empresas, né, de grandes conglomerados. Então, a gente pode dizer que o Google, que a Amazon, que detém canais de streaming de vídeo, a gente pode falar que o Facebook, que é uma mídia de compartilhamento de conteúdos, que a gente pensa que é de mim para você e de mim para um grupo, ou de um grupo para mim, mas não é só isso, né? A gente tem ali informações comerciais, a gente tem participação de empresas ali que pegam nossos dados e utilizam para influenciar nossos hábitos de consumo, mas isso não só dentro do Facebook, também dentro do Instagram, também dentro do Twitter, né, também dentro do WhatsApp. E essas todas são mídias. Agora, quando você fala no Brasil concentração na mão de famílias, aí sim a gente pode pensar em televisões, né, emissoras de TV de sinal aberto e emissoras de rádio de sinal aberto. E alguns jornais que ainda resistem, a gente pode dizer que sim, aí nós temos concentração de poder na mão de famílias. E também tem participação em algumas outras formas de distribuição de conteúdo, como é o caso da Globo, que tem participação também na distribuição de conteúdo de TV por assinatura com a Sky. A gente tem uma concentração grande nesse sentido. Né? E esses conteúdos eles são compartilhados pela tecnologia agora que a gente tem na ponta dos dedos, na palma das mãos, que é o telefone. E aí você me pergunta,
temos liberdade, é uma liberdade muito relativa quando você pensa, primeiro que você tem que ter dinheiro ou aparelho para poder acessar conteúdos, mas você tem que ter também uma banda larga para conseguir acessar todos os conteúdos, ou pelo menos aqueles que você mais tem interesse, senão você fica muito restrito em termos de internet ou em termos mesmo de você receber o sinal da televisão que você assiste na sua casa, no seu televisor, no seu computador, no seu celular. Então, em termos de acessar conteúdos, a gente já tem essa limitação de acesso. Tem outra limitação também, que é o que a gente chama de literacia, ou um conhecimento adequado para a utilização consciente e de acordo com nossos interesses dessas mídias todas, que é o saber buscar onde está aquilo que a gente quer ver, onde está aquilo que a gente tem direito de ver. Com os algoritmos hoje, que nós entendemos como sistemas de vigilância dos nossos hábitos de consumo de conteúdos audiovisuais, o que a gente tem hoje é um direcionamento do que nos é ofertado pelas máquinas, né? E essas máquinas direcionam os conteúdos que a gente pode ver, pode ouvir, pode ler, de acordo com interesses comerciais. Eles querem que a gente veja mais propagandas de determinado tipo, a gente acesse mais ofertas de produtos de determinado tipo, então a gente fica só vendo coisas de um determinado tipo. E é o que todo mundo agora está chamando, né? Os estudiosos estão chamando de bolha de informação. A gente só vê e só ouve aquilo que nos dizem para ver e ouvir, mas a gente tem a impressão que é a gente que está escolhendo. Ora, se você vai num restaurante que tem só... Oi? Pode concluir o seu raciocínio. Tá, eu já estava concluindo mesmo. Eu ia dizer, se você vai num restaurante que só tem 5 pratos, você tem liberdade de escolher um dos 5 pratos. Mais do que isso, você não pode escolher. Então, é um pouco o que acontece com as nossas possibilidades de acesso a conteúdos na mídia. Na minha primeira intervenção, professora, sobre esse caráter pedagógico relacionado à mídia. A senhora acha que a mídia tem esse compromisso pedagógico, já teve algum dia esse compromisso pedagógico com o público, no sentido de incitar uma reflexão mais apurada, aguçar o senso crítico, ou a preocupação da mídia aqui no Brasil será sempre com os índices de audiência? É uma resposta que podia ser simples, mas ela não é, porque a pergunta é complexa também. Primeira coisa, quando a gente fala em pedagogia, a gente tende a achar que pedagogia é só para o bem, mas há pedagogia do mal, né? Aquela que ensina aquilo que não é do nosso interesse, não é para o nosso desenvolvimento integral como seres humanos, a pedagogia que ensina a agir errado ou a pensar só determinadas coisas que não são benéficas nem para nós, nem para a sociedade. Nesse sentido, toda a mídia é pedagógica, toda a mídia ensina alguma coisa. Aí a segunda parte da sua pergunta é se isso seria benéfico ou se a gente pode se libertar disso, que aí já tem outra pergunta embutida, né? Eu vou tentar responder as duas ao mesmo tempo. As mídias jornalísticas, informativas, no Brasil, elas seguiram uma história de direcionamento das verbas, tanto estatais como privadas, para a mídia comercial. Teve uma época, eu já fui diretora da TV Universitária do Rio Grande do Norte em 2 ocasiões, e também da FM Universitária, em que essas reflexões elas eram muito frequentes. Então, teve uma época que, no Brasil, houve uma tentativa, aliás, não só uma época, teve umas 3 ocasiões em que essas tentativas foram mais fortes, de investimento numa televisão pública, educativa, não atrelada a interesses comerciais. Mas o Brasil, a gente já sabe como tem muita dificuldade em ter ações em prol do seu próprio povo, o governo, o Estado, né? Eu não estou dizendo que todos os governantes são assim,
mas ao longo da nossa história a gente teve muitos governantes que preferiram investir, por exemplo, na rede de Globo, nas emissoras Globo de televisão, de rádio, um dinheiro que era para ser investido em emissoras públicas, emissoras educativas. Isso está documentado, tem história sobre isso, tem livros sobre isso, muito além do Jardim, por exemplo, do Carlos Eduardo, agora me fugiu o sobrenome dele, mas enfim, é um livro, muito além do Jardim, que trata dessa situação da mídia, de como as coisas estão postas no Brasil até por um decurso histórico. Então, nesse sentido, a liberação disso é uma coisa complicada, Otávio, porque agora a gente tem um panorama internacional em que a concentração de poder e o desinteresse por uma atuação mais educativa, num sentido mais libertador, né, num sentido mais de possibilitar que as pessoas sejam mais conscientes, sejam mais conhecedoras da sua vida e dos seus destinos, está mais complicado ainda com esse predomínio da mídia na internet com interesses comerciais. Então, assim, qual é o interesse de uma empresa comercial? Não é educar você para libertar a sua mente, é para que você compre, para que você dê lucro para a empresa. Então, fica um pouco complicado. Se não tem nenhuma saída, e talvez sua pergunta tenha isso aí embutido, eu não sou uma pessoa que considera que nós somos completamente impotentes diante da realidade. É isso que define alguém que acha que as coisas podem mudar, né? A transformação da sociedade, ela é algo que depende também de nós. Então, se nós buscamos de alguma maneira não ficarmos tão atrelados a esses conteúdos que estão na mídia, na internet, que são ofertados para a gente aparentemente de graça, né? Que a gente não paga para ver, a gente tem a obrigação de buscar além disso. A gente precisa se informar mais para não ser enganado por esses conteúdos que têm esse objetivo só de nos fazer consumir cada vez mais e, às vezes, direcionar para um ou outro pensamento político que facilite esse consumo. A gente vira somente uma mercadoria de consumo, né? A gente é consumido e a gente consome o tempo inteiro. Então, para fugir disso, a gente precisa de uma escola, né, com condições de dar outras possibilidades aos seus alunos e de cidadãos que têm um pouco mais de acesso a esse conhecimento, como você, como eu, você que tem um veículo na mão, eu como professora de universidade, como escritora, a gente tem a obrigação de trazer, como você está fazendo agora, esse debate à tona. E assim as pessoas podem ir pensando e ficarem menos atreladas a esses condicionamentos. Agora, professora, já é de conhecimento comum que a mídia estabelece com a política uma relação absolutamente promíscua. Nesse sentido, né, dessa relação entre política e jornalismo e mídia, a senhora diria que, no que concerne a essa editoria especificamente, a mídia faz mais bem ou mais mal à democracia? Você faz cada perguntinha complexa, hein, Otávio? Eu precisaria dar, eu acho que algumas palestras para conseguir responder tudo isso. Mas, enfim, a relação da mídia com a política é uma relação que passa também por interesses financeiros. Não sejamos ingênuos de achar que a nossa política é comandada por políticos com apenas interesses políticos. Não é isso, né? O que a gente sabe é que o político, no Brasil principalmente, no mundo todo, mas aqui mais em função da nossa história, da forma como a gente foi colonizado, da ditadura que nos comandou e ainda nos comanda até hoje, ditadura militar, né, e que se traveste de várias formas, mas que ainda está, né, no comando do Brasil. Todos esses, digamos, protagonistas da cena política têm um respaldo
dos interesses econômicos que direcionam muitas das suas ações. Então, assim, quando você fala em relação da mídia com a política, eu diria que isso, de novo, está atrelado a interesses econômicos, tanto porque a política é comandada pelos lobbies. Bom, a gente tem diversos exemplos aí com as denúncias e os processos judiciais contra a corrupção no Brasil, que envolveram várias grandes empresas e muitos empresários, além de políticos. Então, o que a gente tem é, de novo, o dinheiro comandando o espetáculo da política. E se comanda o espetáculo da política e comanda o espetáculo da mídia, seria muito difícil esperar que a mídia e a política não estivessem caminhando na mesma direção. Quando eu falo mídia, eu estou falando de novo da mídia comercial, aquela que não obedece ao que diz a própria Constituição, que é a educação do povo, mas a educação no sentido de uma instrução com busca de conhecimento e de formação de uma consciência crítica, né? Essa mídia aí, ela é muito minoritária no Brasil. Então, a relação dessa mídia com a política não é dessa forma, é diferente. É uma relação que nos apresenta informações para que nós possamos decidir por nós mesmos. Já a mídia que está atrelada à política com a costura, né, dos interesses financeiros, do capital nacional e internacional, essa mídia ela nos apresenta discursos conforme os donos da voz mandam. Os donos da voz são os donos da empresa, ou os donos do político, ou os donos dos anúncios, e a gente fica recebendo esse material parcial e contaminado por interesses que não são os nossos. Porque a mídia, não é, professora, mesmo não admitindo publicamente, óbvio, mas a gente sabe que elas, as TVs, as revistas, os jornais, a gente sabe que eles se posicionam, cada um de um lado dentro do espectro político, né? Agora, se a gente chegar a essa conclusão de que essa relação é nefasta entre mídia e poder, no caso o poder político, nesse sentido de apresentar uma visão maniqueísta dos fatos, desrespeitando o contraditório, dá para a gente dizer também que a mídia, ou esse amálgama entre mídia e poder político, é culpado por esse momento de degradação ética que a gente está vivendo? Não dá para culpar só um dos participantes, né? Um dos componentes desse jogo, não dá. A mídia não é sozinha aí, né? E quando você falou mídia, jornal, revista, etc., a gente está pensando não só, imagino que você, como eu, não só no que é jornalístico ou nos programas que são de opinião, mas a gente está pensando em tudo aquilo que compõe a estrutura completa de comunicação das mídias, ou da mídia, como você está chamando, que implica, por exemplo, numa enorme coleção de títulos de novelas, filmes, de desenhos animados, de programas de entretenimento que fogem um pouco desse formato, e aí eu vou colocar o reality show nessa história. Todos eles estão atravessados por esses discursos e essas narrativas que têm interesse político, e por trás desse interesse político, os interesses financeiros. Ora, veja só o que acontece quando a gente assiste tantos filmes produzidos pelos Estados Unidos, por Hollywood. A gente absorve uma ideologia imperialista, de dominação bélica, em que todos os conflitos são solucionados à base de tiros de revólver, espingarda, metralhadoras e bombas, ou murros, socos, etc. Olha o que está acontecendo com a sociedade brasileira. Nós estamos nos tornando cada vez mais uma sociedade violenta em que todos os conflitos têm que ser solucionados na base da violência física ou letal, né? A gente está vendo isso todos os dias aumentando
e o governo federal propondo a liberação total das armas. Bem, como é que fica, então, a discussão meramente simbólica que acontece na mídia? Ela é secundária ou ela é principal na ação que atinge o cidadão comum, além de também direcionar o comportamento dos políticos? Eu não posso dizer que a mídia sozinha é culpada, eu posso dizer que cada um de nós é culpado, né? Claro que quem assiste tem uma culpa menor porque não tem voz, não tem o poder de ver o que está além do que está sendo mostrado. A culpa é menor. Mas digamos que na hora que eu decido resolver meus problemas na base do soco, eu também tenho minha participação no nível de degradação ao qual você se refere, que estamos todos submetidos atualmente. Professora, já se tornou outro dogma do senso comum a ideia de que uma das premissas básicas para o estabelecimento do Estado democrático é a liberdade de imprensa. No entanto, essa liberdade não se torna danosa quando a imprensa incorre naquilo que o Umberto Eco, o filósofo italiano, vai falar no seu livro número 0, de subverter fatos, de moldar a realidade aos seus próprios interesses, de transformar as pessoas em personagens, né, em romanescos, em vilões, em mocinhos. O que eu quero dizer é o seguinte, essa liberdade de imprensa, deveria haver um limite à liberdade de imprensa? Primeiro vamos pensar nessa expressão liberdade de imprensa, né? A liberdade de imprensa, do jeito como está colocada a imprensa hoje, que está acabando, né? Porque jornal impresso está acabando, revista impressa está acabando, mas vamos usar ainda esse termo. Pensar em liberdade de imprensa é pensar em liberdade de empresa. E as empresas não devem ser livres para fazerem tudo o que elas querem fazer. Nenhuma empresa deve ser, porque o interesse da empresa não é o bem comum. O interesse da empresa é o lucro, a gente já sabe. Então, liberdade de imprensa se confunde, nesse caso, com liberdade de empresa. O que deve ser característico das democracias, na minha opinião, é a liberdade de expressão. E aí, se você tem uma empresa que trabalha com a expressão, ela deve ter direito à livre expressão, desde que essa expressão não seja uma injúria, uma mentira, uma calúnia, porque aí não é expressão, aí é injúria, mentira e calúnia. E a lei, ela deve ser aplicada quando alguém injuria, calunia ou mente sobre qualquer fato, pessoa ou situação em todos os países democráticos do mundo. Agora, se a liberdade de expressão for uma liberdade correta, liberdade de expressão de fato, vai ter a empresa que vai dizer a mentira e vai ter um monte de empresas que são mais corretas e justas que vão dizer que aquilo é uma mentira. E aí o leitor, o espectador, ele vai ter como comparar as informações. Agora, quando que a gente tem a liberdade de empresa, aí o discurso único é o discurso do capital. E aí a gente só tem uma mesma falácia sendo replicada muitas e muitas vezes por muito tempo. Isso não é liberdade de expressão, isso é liberdade de empresa, isso é danoso à democracia, na minha opinião, claro. Em relação à TV aberta, certa vez eu vi uma declaração da Marilena Chaui, filósofa, que é bem interessante, ela afirmando o seguinte, que essa programação da TV aberta, a partir de um entretenimento chulo, vulgar, de baixíssimo nível, que não edifica em nada o seu telespectador, é algo feito de propósito, é proposital, no sentido de que não é do interesse das TVs incitarem no público essa reflexão mais apurada, esse grau maior de criticidade. A senhora concorda com essa afirmação da Chaui, que esse tipo de programação que idiotiza, digamos assim, a população, é algo pensado para a população não, digamos, reivindicar seus direitos? Eu não conheço esse texto, então eu não posso dizer se concordo ou não com ele.
O que eu posso dizer em relação ao que você está dizendo é que eu não acho que as televisões, todas as televisões, ou sequer as televisões que a gente possa nominar aqui, que são mais conhecidas, fazem uma programação de baixo nível, chula, com um objetivo outro que não seja o lucro. Eles fazem essa programação não de propósito, com um objetivo escuso. Eu acho que eles fazem isso, elas, né, as emissoras, fazem isso para conseguirem uma audiência fácil, uma audiência grande, com o menor custo possível. Então, quando você faz uma programação de baixa qualidade, né, isso desperta, em geral, na população que não tem tanta instrução, não tem tanta opção, né, e é humana, porque somos todos humanos, o que há de mais, digamos, instintivo e básico na gente, que é a preguiça de procurar algo que nos dê mais trabalho para entender e para pensar, ou a tendência à fofoca, que isso é de todos os humanos, não é só de quem não tem grandes instruções, né? Então isso tudo fica muito fácil de produzir, porque é produzido em massa, é produzido em série, é produzido sem um grande custo em termos de grandes pensadores, grandes escritores que façam os roteiros desses programas. Nem se investe muito em gente que estudou muito para fazer isso, ou em gente muito talentosa para fazer isso, ou então não talentosa e não tão estudiosa quanto era antes. Aí você pode me dizer, mas as novelas da Globo, elas são muito caras de produzir. Efetivamente, elas são muito caras de produzir. E digamos que ali não tem só um conteúdo ruim. As novelas da Globo, muitas vezes, elas pautam discussões nacionais importantíssimas. Eu não sou uma pessoa que gosta de ver novelas, mas eu sei que questões como transplante de órgãos, transplante do coração, ou a diversidade sexual, esses são temas que as novelas tratam e, de repente, o Brasil inteiro está discutindo essas coisas. E aí você já vai vendo que esses programas que têm um pouco mais de cuidado de produção, de pesquisa, né, eles têm já um outro efeito que não é só o efeito de degradação do humano. Né? Então, pois não. A gente já está se encaminhando mais ou menos para o final da entrevista, mas eu tenho mais duas perguntinhas para a senhora, mas aí eu peço um poder de síntese maior da sua parte, por gentileza. Eu queria saber qual é a sua avaliação sobre as mídias sociais em relação ao nosso sistema democrático. É no sentido de oferecer à nossa democracia um vigor maior, pelo fato de antigamente as pessoas não tinham voz e agora têm, ou é no sentido de desestabilizar a nossa democracia, no sentido de que nessas discussões de redes sociais, por exemplo, há muito conflito, há o desrespeito ao contraditório, há uma disseminação muito grande de fake news. Como é que a senhora analisa o papel das mídias sociais no nosso sistema democrático? De novo, Otávio, não dá para dizer, eu vou tentar ser breve, porque até uma parte dessa resposta eu já dei ao longo do programa, mas não dá para dizer que elas são boas ou más para a democracia dessa forma. O que se pode dizer é que tem um efeito deletério, por um lado, isso mesmo que você está dizendo, né, a difusão de fake news, a exclusão do contraditório, etc., mas também é possível dizer que, como você mesmo falou, há a possibilidade de uma exposição de vozes diversas, de vozes individuais e singulares. O que é mal, o que é efetivamente nocivo, é a condução que os algoritmos fazem do que é exposto, do que é mostrado e das possibilidades de cliques do usuário e também os gabinetes do ódio que produzem fake news. Isso é totalmente deletério. Qual é o papel da academia para a gente finalizar a nossa entrevista e agradecendo demais pelo conteúdo riquíssimo que a senhora apresentou aqui. Tenho certeza que quem está nos acompanhando pelo meu canal, Otávio Albuquerque Cultura em Pauta, e pela TV Potiguar Notícias, está gostando. Mas qual é o papel da academia nesse momento de crise de valores
de instabilidade da mídia, ninguém acredita muito mais nas informações que são veiculadas nos meios de imprensa. Porque eu percebo, obviamente, que há um conflito entre o discurso que é aferido na academia, dos valores que são disseminados lá nos cursos de jornalismo, e o que acontece na prática cotidiana da atividade jornalística. Não é? Então, qual é o papel da academia nesse sentido de proposição de debates, de análise do que está acontecendo e do principal, analisar que tipo de profissional, de futuro profissional está sendo formado ali? O papel da academia, da universidade, né, principalmente a pública, mas existem universidades privadas que também oferecem isso, é a produção do conhecimento. E isso pode ser exemplificado com o que eu estou fazendo aqui com você. Eu estou discutindo essas questões com você, você me chamou para discuti-las, porque você sabe que eu faço parte de um grupo de docentes, pesquisadores e pensadores dessa temática. E isso eu faço com o apoio da universidade. Mesmo já estando aposentada, continuo nas pós-graduações e continuamos discutindo e pensando essas questões. E na formação do profissional que vai para o trabalho no mercado, né, nós temos a função, professores e pesquisadores das universidades, de formar um profissional crítico. Não que o profissional que não passa pela universidade ele não possa ter uma mentalidade crítica, mas ele com certeza se formou em outros lugares para ter essa mentalidade crítica. E a universidade forma essa mentalidade crítica, ou pretende formar em massa, em grande quantidade. Esse é o papel dos centros de produção de conhecimento científico, conhecimento de nível superior. É formar mentes críticas que possam ser elas mesmas os juízes do seu pensamento, do seu critério e das suas escolhas. Muito obrigado pela sua participação, conteúdo que a senhora apresentou. Volte mais vezes para conversar conosco. Espero que a gente consiga, né, superar essas dificuldades todas que o programa apresenta e que são reais. E que a mídia possa ser a nosso favor e não contra nós. Com certeza. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Otávio Albuquerque, Cultura em Pauta. Sempre lembrando, siga as nossas notificações, acompanhem o nosso trabalho, curtam os nossos vídeos, se inscrevam no canal. E amanhã chegaremos com mais um programa super especial e eu aguardo vocês. Até lá!